Hoje eu tô aqui com a Isa, ela é nutricionista de materno e infantil. E como ontem eu pedi lá no Instagram para vocês mandarem algumas perguntinhas, foi recorde de pergunta, eu não sabia o quanto esse assunto era tão polêmico. E nós vamos perguntar para ela então as perguntinhas. Tudo bem, Isa? Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar vir no nosso canal. Vocês. Eu sei que foi super difícil para ela conseguir um horário, mas ela veio tirar nossas dúvidas, né? Vamos lá, gente. Primeiro a gente queria saber como foi que você se interessou pela área de materno e infantil. Bom, eu me interessei primeiro porque eu tenho um filho e desde o começo eu achava tão importante a nutrição para a criança, né? Então, desde pequenininho eu sempre estimulei, eu ia em aniversário, todos os aniversários que eu fui, até 4 anos eu levava fruta picadinha, porque na hora que chegava o parabéns, ele não tinha vontade de comer o bolo, comer o brigadeiro. Então, hoje ele tem 7 anos e até hoje ele nunca comeu um brigadeiro. Jura? Juro. E as suas amigas não te acham de chato? Não, hoje eu ofereço. Filho, você quer? Ele nunca comeu, ele nunca pegou uma bolinha de brigadeiro. Por quê? Desde pequenininho. Mas as amigas taxam, não Mas taxam? ele não aceita, porque ele não conhece. Que Então, assim, perfeito. é comum ele chegar numa festa de aniversário, no parabéns, ele nunca está participando. Ai, queria ter sido eu essa, porque, gente, eu sofro, sabia, de comer doce. A gente queria saber qual a importância da gestante procurar um nutricionista. Então, todo mundo vê o nutricionista como o quê? Contando calorias. E na minha nutrição é o seguinte, eu me preocupo muito com a qualidade dos alimentos, o que a gestante está colocando na boca dela e não assim o quantas calorias ela está colocando. Claro que a gente tem que fazer o quê? Fazer uma manutenção do peso, controle do peso na gestação toda, mas qual é o objetivo maior na minha nutrição? É suplementação da gestação, que muitas vezes a gestante está tomando um suplemento que é igual para todas, e não é. Cada gestante tem a sua vitamina que precisa mais ou precisa menos. Então, o complexo vitamínico na gestação é extremamente importante, tanto quanto o cardápio, a quantidade, as calorias, o que mais? As vitaminas, a vitamina D, os minerais, todo, é um conjunto. Então, as pessoas chegam na minha consulta e falam, Isabela, eu não quero ganhar peso. Mas ele não é o objetivo, é o quê? Claro, controle do peso, mas é um conjunto de todo a gestação, entendeu? Principalmente a saúde, né? Porque é muita preocupação assim, eu vou ganhar quantos quilos? 8, 9, 10, Estética, 12? Não, a maioria não é procurar estética, daí você mostra isso, que não é e só na a gestação estética. você entra com o quê? Com o ômega 3, o probiótico, o complexo vitamínico, é um monte de coisas além do cardápio, entendeu? A gente consegue fazer o quê? Controle do peso e nutrir essa mãe e nutrir esse bebê, que é tão importante quanto Tá vendo? o cardápio. Eu queria saber, ou não, né? Todo mundo quer saber se existe alguma forma de melhorar a constipação na gestação, porque todo mundo sabe que a grávida, ela sempre fica constipada, né? E mesmo que antes ela tinha um intestino normal e aconteceu dela ficar constipada. Sim. Então, o primeiro passo da gestação é o uso do probiótico, que é os lactobacilos. Então, no período da gestação inteira, eu vou trocando as cepas, né, o lactobacilos. Então, isso é muito importante para fazer o quê? O equilíbrio da microbiota intestinal. Se você não estiver em equilíbrio com a microbiota intestinal, não funciona nada bem na gestante. Isso, na verdade, é para todos. Então, na gestação, é comum a constipação. Aí a gente vai escolher as frutas mais laxativas, que é o mamão, né, a melancia. Vamos escolher as frutas da estação. Primeiro tem isso. E o mais importante do que isso é o probiótico que entra na gestação, do início até o final da gestação. E depois ela continua com o probiótico? Continua. Todos nós temos que tomar probiótico, né? Tem uma mãe que perguntou que ela achou que o seio dela tá caindo, né? E ela queria saber se ela parar de dar o leite dela, ela tem 2 meses o bebê dela, se vai interferir em alguma coisa no filho dela. Então, gente, não tem comparação o leite materno com o leite de fórmula. Se o peito está caindo, se o peito vai cair, se o peito já caiu, agora não é hora de se preocupar com qual leite de fórmula eu vou dar. Você tem que dar o leite materno. Se você tem leite, se teu bebê está mamando, não tem alimento melhor para o seu bebê receber. Aliás, eu acho que, me perdoa, é ridículo isso, né? Você ter leite e não querer amamentar o seu filho porque o seu seio vai cair. E depois que cair, você levanta. Depois que ele tiver com 2 anos, para de amamentar com 3 anos, você vai amamentar até quando você achar que deve e até quando seu bebê quiser mamar. Esse é o mais importante. Qual alimento é proibido dar para os bebês, né? Que já estão começando a comer.
além dos industrializados? O que não é recomendado para crianças menores de 1 ano? O mel não é recomendado. Camarão, frutos do mar, assim, lagosta, polvo, esses alimentos mais alergênicos também não é recomendado. A soja também a gente sabe que é um alimento alergênico, mas isso é muito individual para cada criança, tá? Amendoim, algumas castanhas também não são recomendados, então tem que tomar muito cuidado, mas isso também é muito individual, que nem da soja. A gente sabe que ela é um alimento alergênico, mas tem crianças que são vegetarianos, então isso é muito individual. Mas os alimentos mais alergênicos são esses, que nem o kiwi, vou dar um exemplo. O kiwi é um alimento alergênico. Então é muito importante, quando você vai introduzir o kiwi na criança, para a criança, né, você oferecer 3 vezes o alimento sozinho, porque ele é alergênico, que nem o ovo. O ovo também é alergênico, mas os estudos mostram que quanto mais tarde você oferece o ovo, mais risco o seu bebê tem de ter alergia. Então o ovo também eu oriento como? Você oferecer 3 vezes sozinho, se não teve uma reação alérgica, Pode ovo, geme, claro e tudo. Legal, então o kiwi e o ovo são os 2 alimentos que eu peço para introduzir aos poucos. Agora, mel não pode, frutos do mar e alguns alimentos mais específicos. Teve uma mamãe aqui que perguntou se o que ela come na gestação vai interferir no gosto que o filho dela vai ter na vida depois. Tipo assim, se ela só come pizza, McDonald's, etc., o filho dela vai ter tendência a comer mais fast food. Sim, a criança, tudo que a mãe come vai fazer que o bebê, na fase da introdução alimentar, tenha mais preferência, que nem a criança nasce com sabor doce, isso é cientificamente comprovado. Então, aquela mãe que comeu muito doce, a criança já nasce com sabor doce, ela vai ter mais preferência pelo doce. Então, a criança nasce já com algumas preferências de acordo com o que a mãe comeu na gestação toda. Então, por isso que é importante variar entre os legumes, verduras, todos os tipos de alimento, para a criança ter uma aceitação boa em todos os alimentos também. Legal. Então, gente, tem que cuidar, por isso que é um também dos motivos de procurar um nutricionista na gravidez, né? Ô Isa, fala mais ou menos como é que funciona a tua consulta. Você vai na casa, elas vão até você? Então, o atendimento para crianças é o seguinte, é uma consulta na clínica para conhecer a rotina da mãe, a rotina do bebê, da criança. No outro momento, eu vou na casa e modifico tudo que está de errado. Então, assim, tudo que não é da alimentação adequada para a criança, eu retiro, guardo. E na outra semana, a gente faz a compra e coloca no lugar onde estavam os produtos que não são adequados para a criança. Então, são 3 momentos assim. Aí, o último momento é o último retorno, que a mãe volta com a criança, a gente vê como é que foi a evolução, se ela se adaptou com as mudanças, como que está sendo essa modificação nesse período. E a gestante é uma consulta com mais 2 retornos na clínica, né? Eu não faço esse momento de sair da minha clínica para atender na casa, somente com as crianças. Então, que eu tenho esse momento, e é mais ou menos isso o atendimento, né? Mas o importante que eu sempre falo para as mães e para as gestantes, que o importante não é fazer dieta, né? É mudar a alimentação para a vida toda. Não é assim, eu tô grávida, agora eu vou comer isso porque eu tô grávida. Não. A alimentação equilibrada para a criança tem que ser uma mudança para a vida toda e não tem que ser um sacrifício. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo procura no nutricionista é emagrecer, né? É emagrecer. E eu sempre falo, eu atendo muitas crianças que não comem, Joana. Assim, não é crianças acima do peso, tem também, mas são crianças que não comem. Então, como que eu vou fazer aquela criança comer? Então, eu vou entrar na rotina da casa, conversar com a criança, criar metas com a criança. Eu dou bastante atividade. Então, assim, ela tem atividades para alcançar o objetivo. Então, com criança, não adianta querer fazer uma coisa na pressão. É sempre muito lúdico, muito divertido com elas. E a gestante é o que eu sempre explico na clínica. Não é contar calorias, e sim se preocupar em nutrir a mãe e o bebê. Só isso que tem que fazer. Né? E ver o que está de errado, melhorar, controlar o peso. É um conjunto, a nutrição é um conjunto e não só contar calorias. A gente sabe que tem muita criança que vai lá, abre a geladeira, já pega porcaria do armário. E como que tem alguma forma que é melhor para ajudar essas mães, para a criança não ter esse acesso às coisas que os adultos, ou que a mãe não quer se restringir, mas não quer que o filho aprenda a comer? Então, eu sempre falo assim, é muito fácil você deixar bolacha, salgadinho no armário. A criança vai abrir, o que ela vai ver? Salgadinho. Então, o que eu oriento sempre os pais? Na geladeira, sempre deixar a fruta picada,
de preferência no vidro, porque o vidro não tem o bisfenol A. Os armários da cozinha, sempre deixar as opções saudáveis para a criança abrir. A primeira parte importante da cozinha é fruteira. Deixar as frutas fácil, banana, e bem fácil para eles chegarem e pegar. Deixar a fruta lavada na geladeira, por quê? Porque a criança vai, se ela abrir, se interessar, ela vai pegar e vai comer. Aí deixa a fruta dentro do pacotinho, vai no mercado, compra dentro do pacotinho, Joga deixa fechado, deixa lá na gaveta, a criança não vai ver nunca, não vai se interessar nunca. Então, um jeito fácil para a criança ter interesse, primeiro que é visivelmente estar bonito. Uma melancia picada, uma salada de frutas picada num potinho, faz toda a diferença. Se a gente já come assim, imagina a criança. Então, agora imagina você, tem um melão na geladeira, inteiro. Não. A criança abre. Sabe quando é que ela vai pedir o melão? Nem eu nunca. Nem eu, porque a preguiça é maior. Então chega, corta metade do melão, corta metade do mamão, corta a melancia. Mas não é o certo. Não, não é, mas a gente tem que viver uma vida prática. E a praticidade demanda alguns esforços. Você falou do bisfenol, né? Dá uma explicadinha pra gente como armazenar o alimento, por que é mais importante. O plástico, aqueles plásticozinhos que a gente acaba comprando no mercado. Aqueles potinhos que a gente guarda. O que acontece? Quando a gente esquenta ou quando a gente esfria, ele acaba liberando o bisfenol A, que é um componente químico, né? Então, o que eu sempre oriento? Tem várias lojas em Londrina, na Havan, na HP Plástico, que tem os potinhos de vidro que você pode fazer as porçãozinhas de fruta, as porçãozinhas de gelatina natural, que tem as opções de gelatina natural, não gelatina com corante, e armazenar na geladeira. Vai cozinhar feijão. Eu vejo muita gente cozinhando feijão. Não deixa o feijão de molho. E o feijão é muito importante lembrar, se a gente não deixar de molho por 10 horas, um dia, pelo menos, sem o vinagre, ele não elimina os fitatos, que são o quê? Que causa gases, desconforto abdominal. Aí você vai lá e faz todo esse procedimento e guarda o feijão no plástico. Então, acaba que não vale a pena. O que é o ideal? Compra os potinhos. Não posso comprar, não posso ter gasto. Os potinhos têm uma etiquetinha, daqui a pouco eu pego pra mostrar aqui na câmera. Pega o pote da azeitona, do palmito e coloca o feijão lá e congela o feijão no pote de vidro, é uma super dica. E é um benefício excelente para a família. Não vou comprar o pote. Mas sempre alguém compra uma azeitona, compra um palmito, então faça essa escolha. Eu vou descongelar. Eu vou descongelar o potinho de plástico que tá no freezer. Vai lá e tira do freezer e coloca no micro-ondas. Primeiro erro, micro-ondas tem radiação. Esquentou o plástico. Então, você imagina a bomba que está consumindo. E tem o processo de descongelamento. Então, é do freezer para a geladeira, 10 horas de descongelamento. Então, assim, não é tão simples, mas também não é nada difícil. Você tirar o feijão à noite do vidro, colocar na geladeira. Programação, né? Com certeza. A gente já falou sobre isso aqui, a gente se programar, fazer o cardápio da semana, fazer a compra já pensando, né? Sim. Isa, eu queria uma dica também para aquelas mães que a criança não come de jeito nenhum verdura, legume, que existe, né? Fruta, faz cara feia. Dá uma dica de uma forma dessa mãe introduzindo alimento sem que a criança perceba. Então, primeiro passo, a criança que come ovo, omelete, você vai picar o tomate, vai picar ou ralar a cenoura, misturar e vai fazer o omelete. Essa é a primeira parte mais tranquila para você introduzir o tomate e a cenoura. Segundo passo, a criança que não gosta do tomate, ela não gosta do miolo do tomate. Se você tira o miolo e corta só a parte de fora, a casca, e pica, a aceitação já é bem melhor. Legumes, o que eu sempre oriento para as mães? Purê, fazer no forno, pega a batata doce, corta raladinha, bem fininha na verdade, e põe para assar. Fica um chip de batata doce. E aos poucos você vai oferecendo. Então, assim, eu ofereci a batata doce hoje, não vou oferecer amanhã, depois. Não, tem que ter um intervalo de tempo. Então, assim, ofereceu a batata doce em forma de chips, não gostou, você vai fazer a batata doce assada. A criança demora de 8 até 15 vezes para gostar do alimento, de formas e preparos diferentes. Então, não queira fazer ela comer batata doce hoje até semana que vem, porque daí ela vai aprender a gostar e vai aprender a não gostar. Tem o fato também que falam que você elogiar quando a criança está comendo é bem importante, né? Isso. O que acontece? A criança que está nesse processo de reeducação alimentar, a criança comeu e a mãe não fala nada. Isso é o quê? Acaba que a criança ela se sente assim, eu fiz uma coisa que eu nem queria e ninguém reconheceu.
Não importa se ela colocou na boca, comeu um pedaço, tem que elogiar, sempre estimular. Muitas vezes a mãe, ela exige que a criança come a salada, come a fruta, mas muitas vezes, Joana, ela não senta na mesa, não é ela, né? Quem está criando essa criança. Não tem esse momento de estar à mesa, sentar todo mundo e comer. Então, assim, exige que come, mas ninguém faz, ninguém é o exemplo. E a criança, todos seguem o exemplo dos pais. Então, isso é muito importante, a gente ter essa visão. A fruta picada na geladeira fica muito mais fácil a criança buscar. Fica muito mais fácil para a mãe abrir um biscoito, com certeza. Fazer um miojo. Só que são escolhas que a gente faz para a vida dos nossos filhos. Por isso que a gente fala assim, eu vejo tantas crianças que as escolas reclamam, porque a criança está com hiperatividade, a criança é desatenta. Por que será? O que ela come no café da manhã? Todinho e pão. Carboidrato, açúcar. A criança não consegue sentar, mas isso não é porque ela é hiperativa, porque a alimentação está tudo errado. Então não tem um café da manhã adequado, não tem um lanche da manhã adequado, não tem um almoço, o prato colorido. E quando tem, é aquele prato tudo de qualquer jeito. Então, assim, é bonito a mesa estar bonita, os pratos estar bem colocados. Então, isso faz toda a diferença para a criança, não só ter que comer. Então, visivelmente, tem que estar bem legal. Então, a alimentação é muito importante. Até para o negócio, não sabia disso, da hiperatividade e tudo mais, né? Porque se você parar para pensar, todas as crianças hoje é o quê? Meu filho é hiperativo. Meu filho não para. Essa criança não para. Por quê? Pergunta o café da manhã. É a Yakult, Chocomilk, leite com Nescau. Aí é o pão, aí é a bolacha recheada. Muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez, porque fora que a gente for conversando, eu tive assim uma aula hoje com ela. Muito obrigada de verdade. Quem quiser, onde que é a sua clínica? É ali na João e Cliff, na frente do Mufato da Madre Leone. Tem um telefone de contato? Tem, é 9904-0306. Fala diretamente comigo. Galera, olha, deixa a maior dica. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar perguntinhas aí embaixo. Curtam esse vídeo, sigam o canal e apertam o sininho, ok? Obrigada. Obrigada, Ju.